Eu queria convidar você, a gente vai compartilhar a palavra. O tema que eu trouxe, que eu queria trazer para você nessa noite, tem a ver com o tema que a gente escolheu para esse ano na igreja. A gente não divulgou, na verdade nós nunca fizemos isso. Existem igrejas, e algumas que eu admiro muito e amo muito, que estabelecem no início do ano, esse vai ser o tema da igreja esse ano. E eu vi isso funcionar muito bem, a igreja toda apontar naquela direção. Quando foi no final do ano passado, Deus me deu uma espécie de um tema, que parece ser muito amplo, talvez para alguns seja um pouco vago, mas o tema era um novo tempo. E é impressionante porque quando a gente falou sobre isso lá atrás, a gente não fazia ideia de quantas coisas Deus estaria fazendo durante esse ano, e eu não consigo nem começar a contar para você, porque foram muitas, mas que reafirmavam e construíam em cima desse tema, como Deus tem feito coisas novas, e como Deus tem feito grandes coisas novas. Eu não sei se tem alguém aqui que testemunha isso. Deus tem feito algo novo na sua vida. Levanta sua mão se você tem experimentado isso. Amém? Isso é claro que a natureza do nosso Deus é essa. Ele é um Deus de coisas novas. Não, a gente não ignora o que Ele já fez no passado. Na verdade, Ele também é um Deus da nossa história. Ele é um Deus que nós trazemos também na nossa memória, na bagagem da nossa vida. Faz parte também, de quem nós fomos. Mas Deus sempre tem algo novo para mim e para você. Sempre tem um próximo passo. Mais uma vez, quando eu coloquei isso, a gente colocou uma tela lá, um painel lá na quadra para apontar para esse tema. De vez em quando a gente fala sobre isso. Eu não fazia ideia de qual grande e marcante isso seria para mim, para essa igreja, para as igrejas de Nova Vida. Mas a gente começou a falar sobre isso, nosso retiro no carnaval foi apontando nessa direção, e Deus foi colocando muita coisa especial, e eu tenho o tempo todo pensado nisso, o que isso significa para mim e para você. E eu queria hoje te desafiar mais uma vez, A gente está nas primeiras semanas aí do mês de agosto, o ano está passando, algumas coisas que a gente queria que já fossem mais novas ainda estão velhas, Você ainda está tendo que usar essa máscara linda que você está usando, ela ainda está velha, A gente queria ficar novo, ficar livre disso. Algumas coisas ainda estão persistindo, algumas coisas que a gente queria que tivessem passado ainda estão acontecendo, e, passou-se um ano e meio, a gente está ainda experimentando reflexos de tudo que foi essa pandemia, mas eu queria te desafiar hoje a crer que existe uma nova estação, uma nova etapa que Deus está abrindo para mim e para você, e em nome de Jesus, pela sua graça, ela vai acontecer. Alguém pode dizer amém? Você pode profetizar para quem está do seu lado? Diga para essa pessoa: olha, Deus está preparando algo novo para você. Abra o seu coração, porque algo novo está chegando. Amém? E eu queria apontar para... Eu não vou necessariamente falar desses 4 episódios, mas de 4 episódios, se a gente não conseguir falar hoje, a gente pode completar depois, mesmo que eu fale de um só. Mas eu selecionei 4 episódios de pessoas que experimentaram uma mudança completa na sua vida, onde Jesus entra em cena e transforma o que era velho em algo novo. Aliás, os 4 que eu escolhi, talvez você nem pense neles, porque tem tantos milagres que Jesus realiza que apontam exatamente para isso, O algo novo que Jesus traz, inclusive todo o seu ministério aponta para isso. Quem lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi? Você lembra? Você estava lá? Quem lembra, A transformação de água em vinho. E no final desse milagre, a pessoa que prova o vinho fala, falando para o noivo, você guardou o novo, que é o melhor, para o final, E você vai entendendo que era um reflexo do que Jesus estava fazendo, do que Deus estava fazendo através de Jesus. Ele também guardou o novo, que é o melhor, para o final. Aquilo que Jesus veio trazer, substituindo a antiga aliança, a nova aliança, ela é infinitamente superior. Eu gosto muito do nome dessa igreja, Igreja de Nova Vida, talvez seja um dos nomes mais bonitos que uma igreja pode ter, porque é um reflexo perfeito da vontade de Deus. Ele quer que a nossa vida seja nova, que a sua vida seja nova, que você experimente o que Ele trouxe para você, um novo nascimento, para deixar as coisas velhas para trás e acreditar que tudo se fez novo. Ele é um Deus de uma nova família para você, de uma nova identidade, um novo tempo. Então, claro que esse tema nunca vai sair de moda. A gente pode usar ele ano que vem, no outro,
mas como eu disse para você, por alguma razão, isso foi marcado nesse nosso ano de uma maneira muito forte. Há 4 personagens, há 4 pessoas que se encontraram com Jesus, dentre muitas, que vão exemplificar isso perfeitamente. Até hoje foi de um jeito, depois do encontro com Jesus, tudo é novo. E são 4 pessoas que nos ensinam algo muito especial, a como receber. Como nós podemos receber de Deus. Hoje nós cantamos aqui algumas canções que apontam um pouco nessa direção. A compreensão de que Deus é um Deus doador. Deus é um Deus que Ele ama dar. Você vai perceber isso, por exemplo, na maior doação que existe em toda a história, de todos os tempos. João 3,16 diz que Deus amou você de tal maneira que a maneira como Ele resolveu exemplificar, expressar esse amor foi dando. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, o maior presente que alguém poderia receber, resgate da sua própria vida, como um presente, né? Como um dom, como algo que Ele te deu sem que eu e você merecêssemos, para que todo aquele que nele crê. A mensagem da salvação é tão simples. Deus não te deu algo para que você desse a Ele algo de volta. Deus não te deu algo exigindo de você um sacrifício no final das contas. Ele sabe muito bem quem nós somos, Ele te convida simplesmente a confiar nele. Olha aqui para mim um minuto, você nunca vai ver Deus te pedindo outra coisa. Ele frequentemente vai, de alguma maneira, tentar chamar a sua atenção e dizer só isso: confia em mim. É o que Ele faz o tempo todo. E é uma das coisas muitas vezes mais difíceis para a gente fazer. Não deveria ser, mas é. Quanto menos intimidade você tem com alguém, menos você confia nessa pessoa. Mas quanto mais intimidade, quanto mais você conhece alguém, você sabe se pode ou não confiar. E em geral, pessoas com quem você tem grandes amizades, pessoas com quem você tem grande intimidade, são pessoas que já conquistaram a sua confiança. Eu acho que Deus, no final das contas, está nos convidando a uma intimidade cada vez maior, para que confiar nele nunca seja um problema. Talvez você esteja nesses dias, nessas semanas, vivendo desafios, e Deus está dizendo para você: confie em mim. E você está falando: não está sendo fácil, Deus. Está difícil porque eu queria confiar, mas tem tanta coisa acontecendo, tem tantas vozes que eu estou ouvindo. O Senhor quer que eu faça isso, mas é tão arriscado aos meus olhos. O Senhor quer que eu fale aquilo, mas eu não sei se vai dar certo. Eu não tenho muitas garantias. Mas talvez tenha a ver com o nível do quanto que a gente conhece dele. Nesses encontros que Jesus tem, essa dinâmica vai aparecer. A capacidade de confiar em alguém em quem você está conhecendo. Eu queria ler 2 episódios de uma vez só, em Marcos no capítulo 5. Deve aparecer aqui no telão, mas se não você pode ler na sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Esse é um capítulo muito especial, muita coisa acontece nele. E hoje ele vai nos lembrar de 2 personagens que tiveram encontro com Jesus e tiveram uma resposta com base na mesmíssima disposição. E você vai ver Jesus fazendo questão de mostrar quem é o protagonista daqueles milagres. Grandes milagres, de coisas grandes que aconteceram. Deixa eu perguntar aqui para você: já teve alguma coisa que aconteceu na sua vida que você sabe que foi Deus e você considera que foi algo grande? Deus fez algo grande na sua vida. Levanta bem alto, olha quanta mão levantada, faz assim, dá uma olhada ao seu redor. Glória a Deus. Eu conheço alguns de vocês, eu sei de gente que não podia ter filho, mas teve. Eu sei de gente que acreditava que o casamento estava completamente destruído, mas Deus restaurou completamente. Quantos creem que Deus faz milagres hoje também? Eu conheço pessoas que morreram, mas ressuscitaram. Você também conhece, né? Gente aqui da igreja, né? Que vai revelando a grandeza do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Eu quero te reanimar nessa noite para acreditar que Deus faz milagre ainda hoje. Faz na sua vida, faz na sua casa, em nome de Jesus. Marcos 5, verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Esse é o momento que Jesus está chegando de uma pequena viagem complicada, onde na ida para o outro lado
uma grande tempestade veio e os discípulos acharam que iam morrer, e o medo tomou conta daquela comitiva de Jesus. Chegaram do outro lado e um homem foi liberto de um espírito demoníaco, aliás, uma legião de demônios, e uma confusão acontece na cidade, as pessoas morrem de medo de tudo que está acontecendo, ficam com medo de Jesus, pedem para Jesus ir embora. Esse episódio me deixa impressionado. Quem é o louco que vai mandar Jesus embora? Mas a população daquela cidade pede que Jesus se retire, ele vai. E ele diz, onde não há crença, onde não há confiança, realmente você não vai conseguir fazer muita coisa. E quando você vive num ambiente de medo, numa atmosfera de medo, você não consegue crer. Mas quando você vive num ambiente de fé, você não vai temer, você não vai ficar com medo. Amém? É tão importante a gente construir esse ambiente, é tão poderoso isso. E hoje eu quero te falar um pouquinho de como isso acontece. Então Jesus pega o barco e vai de volta para o outro lado, na mesma região da Galileia, esse é o mar da Galileia, e chegando na outra região, que eu acho que era Cafarnaum, ele desce do barco e esse homem recebe ele, um homem chamado Jairo, que é um chefe, um dirigente da sinagoga. Muito importante, não era qualquer homem da população, era uma pessoa muito importante. Versículo 23, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha. Quando diz filhinha é porque devia ser bem nova, a gente vai descobrir que ela tem 12 anos, e tem um carinho de pai aqui, no filhinha, e quem é pai sabe como isso aqui é doloroso. Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Deixa eu ler de novo com você. Primeira parte, Jairo apenas informa Jesus do problema, minha filhinha está à morte. Na segunda parte ele faz um convite a Jesus, vem aonde ela está, vem na minha casa, e impõe as mãos sobre ela, Jesus, vamos lá em casa, toca na minha filha. E na terceira parte dessa frase, Jairo diz o que vai acontecer como resultado, Jesus ir na sua casa e tocar na sua filha, e ela será salva, que é uma expressão para ela será curada, e viverá, está à morte, mas viverá. Está vivendo um tempo, mas o Senhor pode transformar num novo tempo na vida dela. E você já conhece talvez o final da história, mas até aqui nada aconteceu. Versículo 24, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos. Você conhece histórias assim, onde você tenta um médico, tenta outro, e tenta outro tratamento, e parece que não tem jeito. Tendo despendido tudo quanto possuía, não apenas ela está doente, agora ela está pobre também, perdeu todo o dinheiro, tentando curar-se, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, olha que drama, tudo dando errado para ela, 12 anos, sofrendo, tentando de tudo, gastando todo o dinheiro e só piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, e qual era a fama de Jesus? Uma delas é que Jesus curava, mas ela deve ter ouvido outras coisas a respeito de Jesus, de como ele, mesmo sendo alguém enviado por Deus, não se afastava das pessoas, ele não era tão santo que não podia se juntar a alguém, ele estava numa posição de se aproximar das pessoas, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Lembra que no versículo 24 diz que uma grande multidão o seguia comprimindo. Jesus estava apertado no meio de muita gente e ela conseguiu ir lá e tocar nas vestes dele. Porque dizia, verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher foi curada de 12 anos de hemorragia. Você crê que isso realmente aconteceu? Você crê nisso? Amém? Quase todo mundo, glória a Deus, está no lugar certo. A fé vai encher o teu coração hoje. Deixa eu perguntar de novo, quantos creem que o que está na Bíblia realmente é verdade? Realmente isso aqui aconteceu? Eu queria que você olhasse para isso aqui um minutinho. Aqui a Bíblia diz que a última coisa que acontece é que ela sente. Então logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Estava livre.
Eu acho que a minha missão nessa noite é te dizer que Jesus continua transformando a nossa situação e fazendo você livre do seu sofrimento. A gente tem acompanhado pessoas que têm sofrido de um tempo maior do que a gente achava que iria sofrer, e a gente não tem controle sobre isso, realmente não tem. Hoje de manhã foi muito interessante ouvir o pastor, o Gilberlan, pregando aqui, e ele confirmou algo que Deus tem colocado no nosso coração. As estações da vida, elas acontecem, você não tem controle, mas você pode se preparar para elas, você pode prever, você pode, começar a discernir como você vai viver naquela estação, naquele inverno da sua vida, naquele verão da sua vida, naquele tempo. Tem coisas que você não tem controle, mas graças a Deus existe um tempo e um final daquele tempo. E a última coisa que aconteceu na vida dela foi que ela sentiu que ela estava curada. Claro, porque realmente foi curada, mas existe uma ordem de coisas que acontece aqui. A primeira coisa é que ela ouviu a fama de Jesus. E nós sempre lembramos de Romanos capítulo 10, no versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que existe uma dinâmica que acontece quando você ouve a palavra de Deus. Existe algo que acontece que a Bíblia diz, e eu experimentei, e você também, que começa a provocar transformação na sua vida. Ouvir a palavra produz fé no seu coração. Então, se você hoje precisa de um novo tempo na sua vida, o que você precisa é ouvir a palavra. Ouvir o que Deus fala a respeito disso. E ela ouviu a fama de Jesus. Talvez tenha ouvido que ele era bom. Talvez tenha ouvido que ele era poderoso. Talvez tenha ouvido que todo mundo que se aproximava dele era transformado. Talvez tenha ouvido que realmente ele era de Deus. Não apenas que ele era um bom professor e ele era um excelente mestre. Não apenas que talvez ele fosse um profeta, mas que ele podia fazer diferença na vida dela. Que podia ser a solução para o problema dela. Doente há 12 anos. E a Bíblia fala em pouquíssimas palavras que ela sai de casa, enfrenta tudo e todos, pega no meio da multidão, consegue chegar até Jesus e toca nas suas vestes. E se o versículo terminasse aqui, a passagem terminasse aqui, talvez a gente não entendesse. Mas a Bíblia diz que ela falava. E na versão da Bíblia amplificada diz que ela falava constantemente: se eu tocar, eu ficarei curada. Queridos, eu queria lembrar você que existe poder nas suas palavras. Que quando você fala, um ambiente pode ser transformado. Que a sua boca pode emitir um som que transforma o ambiente espiritual da sua vida. Eu estava falando com a Rafa hoje, mais cedo, de como de vez em quando, embora eu prego isso há 20 anos, de vez em quando eu me pego falando coisas que eu falo, meu Deus, para que eu falei aquilo? Eu não acredito que eu falei uma coisa sobre mim mesmo, semana passada, me depreciando numa determinada área, falando que eu sou péssimo nisso, e eu sou doente naquilo. Depois que eu ouvi, falei, quem é o maluco que fala isso? A gente não deveria nunca falar isso. Eu deveria falar o contrário. Que apesar das dificuldades, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que Ele realmente está me fortalecendo e eu vou vencer um dia de cada vez. Eu vou passar por dificuldade, mas Ele está comigo. Alguém diz amém? Mas eu que sou a pessoa que mais ensina sobre isso, faço isso. Eu imagino que você também de vez em quando faça, que você caia nisso. Mas quando eu abro a minha boca e falo aquilo, eu construo um ambiente, eu construo uma atmosfera espiritual que é péssima, que vai apenas me levar na outra direção. Não era a que eu queria, mas que está fazendo um caminho acontecer para mim. Nós já pregamos aqui várias e várias vezes, não apenas eu, outros pastores, sobre como as suas palavras constroem um caminho para você, como as suas palavras estão hoje construindo ou destruindo algo na sua vida. Tiago, no capítulo 1, no capítulo 3, ele vai dando essa ideia da língua ser o leme do navio que vai estabelecendo o curso da sua vida, como o volante do carro, como freio na boca do cavalo, como algo pequeno, mas poderoso para dar destino para você. E você pensa no leme do navio, realmente às vezes um navio imenso, um pequeno leme, alguém dá o comando, vamos virar não sei quantos graus para lá, e aquela pessoa vai lá e gira o leme, e devagar, não rapidamente, aquele barco começa a mudar o seu curso. E se você se mantiver ali, firmado naquela mesma posição, daqui a pouco você muda completamente a direção.
Eu acredito que se você não está feliz com a direção que a sua vida está indo, você precisa rever para onde você está virando o teu leme. Repensar o que a sua boca tem declarado a respeito da sua vida, da sua família, das pessoas que estão perto de você. Não é verdade que a gente de vez em quando fala coisas dos nossos filhos e a gente pensa, ai meu Deus, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter falado nem para mim mesmo, nem para ele, nem para ela. Porque nós estamos construindo ou destruindo coisas com o poder da nossa boca. E a Bíblia diz que essa mulher, ela fez igual o Jairo. Jairo chega para Jesus e fala, vai na minha casa e a minha filha ficará curada. Que garantia ele tinha disso? Como ele poderia saber? Ele realmente acreditava que Jesus podia curar a filha dele? Não apenas isso, ele acreditava que Jesus iria curar a filha dele, talvez com base no que ele tinha ouvido, assim como essa mulher. Jesus está curando todo mundo. Talvez não tenha chegado ninguém para Jairo e dito assim, olha, Jesus pode curar sua filha se for vontade de Deus. Porque ele poderia dizer, bom, então eu não posso dizer, minha filha será curada. Eu vou ter que dizer para Jesus, se você for na minha casa, tem grande chance da minha filha ser curada. Porque eu acho que deve ser vontade de Deus, não sei. Se você for na minha casa, sei lá, eu não sei o que você vai fazer, mas eu estou torcendo. Eu vou estar aqui com um pensamento positivo. Não, ele fala, minha filha será salva e viverá. É uma pena que muitos de nós acreditam que isso é perigoso, que isso pode até ofender a Deus, a gente dizer o que vai acontecer. Deixa eu te falar, depende do quanto você conhece Deus. Se você pouco conhece Ele, talvez você não possa afirmar algo assim. Mas se você o conhece, você cada vez mais vai descobrindo que Ele é esse Deus que te ama. Que Ele realmente é um Pai, não porque o pastor está dizendo que Ele é, mas porque você descobriu que Ele é, não porque você se apoiou na fé do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, que acredita que Ele é um Pai, mas você mesmo tem tido experiências com Ele que dizem, Ele me ama, Ele realmente é um Pai presente, amoroso, fiel, nunca me deixou, nunca vai me deixar. Eu posso acreditar que Ele quer o melhor para mim, eu posso acreditar que a vontade dEle para mim é boa, independente do que eu estou sentindo. E essa mulher faz tudo isso, toca nos vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu tocar eu ficarei curada, não é talvez eu fique, eu ficarei. Então, algo está acontecendo aqui, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu que estava completamente livre do seu sofrimento. O próximo versículo conta algo que essa mulher talvez não soubesse, talvez só Jesus, pelo que a gente está vendo, vai perceber. Só que quando aqui Marcos vai escrever, e Marcos possivelmente está sendo a mão de Pedro que está narrando esse episódio, é porque Jesus conta para ele algo muito especial. Aliás, ele conta nesse momento, e todo mundo vai ouvir. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, no meio da multidão, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Você entende esse versículo? A Bíblia diz que é uma grande multidão, Jesus está no meio, claro que ele deve estar esbarrando, um monte de gente esbarrando nele. Como é que ele para e de repente fala, quem me tocou? Jesus quer chamar a atenção para um toque especial. Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Em algum momento Jesus deve ter falado para ela, ou para todo mundo, ou para Pedro, eu senti poder fluindo, saindo de mim e passando para alguém. Porque quando ele vai escrever, quando Marcos vai escrever isso aqui, diz, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Queridos, existe uma transmissão, uma transferência de poder que está em Cristo Jesus, que é completamente acessível àquele que crê nele, que está a um toque daquele que crê e confia no Senhor Jesus. Existe poder que pode fluir dele para a sua vida, se você simplesmente confiar e crer nele. Quem está ligado aí, diga amém. Quem me tocou, Jesus? Como assim? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, verso 33, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, eu sei que eu fui curada, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
Quando chegar no céu, eu vou querer ver o YouTube dessa cena. Eu vou querer ver, porque deve ter gravado em algum lugar lá, né? Deve ter algum lugar onde a gente pode assistir, porque deve ter sido sensacional. Eu não sei, eu fico pensando, imaginando, como disse o pastor mais cedo hoje de manhã aqui, falando, né, a piração da cabeça da gente, às vezes que a gente imagina coisas da cena. Por que ela está com medo? Atemorizada, tremendo. Porque ela sorrateiramente saiu de casa com medo de qualquer pessoa reconhecesse ela, porque todo mundo sabe, há 12 anos ela está doente sem poder sair de casa. Ela estava ilegal nas ruas. Uma pessoa com essa doença não podia ter contato com ninguém. Ela corre o risco o tempo todo de ser julgada. Alguns dizem que ela poderia ser até apedrejada por causa dessa decisão, assim como uma pessoa leprosa, de se aproximar de outras pessoas sem autorização. E ela vai, e ela passa pelo meio da multidão com a sua doença, com o seu sangramento, e toca em Jesus, e ela percebe algo imediatamente fluindo para ela. Ela toca em Jesus, como quem toca num fio desencapado, né? E sente alguma coisa fluindo para ela. E a Bíblia diz, curada, totalmente curada. E talvez ela tenha pensado, será que eu podia ter feito isso? Porque eu nem perguntei para ninguém, não perguntei para Jesus, não perguntei para os discípulos, eu simplesmente fui lá e peguei. Por isso que ela está talvez tremendo, porque ela está muito consciente de que ela realmente pegou algo para ela. Ela não pediu, dá a impressão até que ela roubou, né? Fui lá e peguei para mim. E quando Jesus para tudo e fala, quem me tocou, ela deve ter ficado nervosa e preocupada. Ele percebeu, né? Eu fui lá pegar a carteira dele sem ele perceber. Não, ele percebeu. Ele vai parar tudo e eu vou ser desmascarada. Ele vai pedir até para eu devolver a minha cura. Não sei. Mas Jesus está procurando, ele espera apenas para deixar uma palavra, apenas para deixar algo registrado para essa mulher, para todo mundo que está ouvindo, para Pedro, para Marcos, para mim e para você. Ela conta toda a história. 12 anos, Jesus, sofrendo. Gastei tudo, nenhum médico, nenhum tratamento, nenhum remédio, nada funcionou, fui piorando. Estou esperando só morrer. Não tinha esperança, estava desanimada. Eu não sei qual seria a próxima estação da minha vida, mas eu não tinha muita esperança. Até que eu ouvi falar de você. Essa é a virada da minha vida. Esse é o novo tempo na minha vida. É quando eu ouço e descubro quem você é. Eu vim e eu peguei a minha cura. Eu duvido que Jesus não deu um sorriso para ela. Tenho plena convicção. Jesus deve ter dado um sorrisão para ela. E fala, filha, versículo 34. A tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Fique livre do seu sofrimento. Jesus não diz assim, foi o meu poder, e foi. O poder de Jesus fluiu para ela, então foi o poder de Jesus, mas ele não diz isso. Ele não diz que foi a vontade de Deus, e foi. É boa, perfeita e agradável, era curar aquela mulher. Jesus não diz que é a sua própria fé. Eu tenho tanta fé, querida, que funcionou para você. Não, ele diz a sua fé, a tua fé te salvou ou te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu sofrimento. E fica registrado para mim e para você que Jesus faz questão de dizer que não foi ele, e foi, mas ele não enfatiza, ele não quer que o protagonista dessa história seja o seu poder. É impossível que não seja, claro que foi. Sem Jesus nessa história, não tem milagre. Alguém diz amém? Se Jesus não estiver nessa história, nada vai acontecer. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele faz questão de dizer, existe algo em você que é o grande protagonista dessa história, que é o personagem principal do que está acontecendo, e é a tua fé.
E deixa eu dizer para você, não tem uma pessoa aqui dentro que não possa exemplificar, exercer essa mesma qualidade de fé. Se essa mulher com 12 anos de sofrimento, sem nunca frequentar uma igreja, sem ter um Novo Testamento, sem ter o Espírito Santo para dirigir a sua vida, com um encontro com o Senhor Jesus, a sua história muda completamente por causa de uma decisão de fé, de uma decisão de confiar e crer nele. Se você está aqui e você ouve, André, isso é muito legal e essa é a minha crise, porque Jesus dá ênfase à fé daquela mulher. Eu acho que eu não tenho essa fé, eu não tenho essa qualidade de fé. Então eu tenho uma boa notícia para você, a fé vem. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, não diz apenas qual é a maneira como a fé vem, mas é uma promessa de que ela virá quando você ouvir a palavra de Deus. Quando você se colocar na posição de receber mais e mais da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida de que se você se colocar os seus ouvidos, os seus olhos na palavra de Deus, alguma coisa vai começar a mudar em você. Você crê nisso? Amém? Deixa eu terminar, só terminando a história de Jairo. A gente conhece bem essa história também. Jairo, talvez igual essa mulher, tinha ouvido a fama de Jesus, porque ele vai lá receber Jesus na praia. Jairo está com Jesus enquanto essa mulher é curada. Você lembra que na história, Jairo recebe Jesus na praia, faz aquela declaração, lembra das 3 partes? Minha filha está sofrendo, está quase morrendo. Segunda parte, vem da minha casa, um convite. E a terceira parte é a declaração de fé de Jairo. Ela será salva e viverá. E eu acho que por causa dessas 3 coisas, especialmente por causa da última, é que Jesus vai com ele. Apenas informar Jesus do nosso problema não é completo. Apenas pedir que ele faça algo por nós também não é, mas declarar que você confia nele de fato, eu creio que movimenta as coisas. Ele vai com ele e no meio do caminho acontece todo esse episódio. Legal? Olha, isso é tão sério, é tão grande que ele aparece em 3 dos relatos do Evangelho. A gente está lendo Marcos, você vai encontrar essa mesma passagem em Mateus, a mesma passagem em Marcos, de testemunhas oculares que viram tudo isso acontecer, que registraram as palavras da mulher de Jairo, de Jesus, e foram até lá, e entraram dentro do lugar que estava acontecendo as coisas. E fica registrado para mim e para você como palavra de Deus, um fundamento extremamente importante. Eu ia falar um fundamento fundamental, mas uma essência essencial, uma base bem básica. Algo que estabelece o alicerce no qual nós podemos construir. Que fé é, e sempre foi e sempre vai ser, o personagem principal. O fator determinante dos grandes milagres que Jesus realizou, a capacidade que o homem tem de confiar nele. Afinal de contas, não é isso que a gente fala aqui todo domingo? Cada semana, o convite não é igualzinho, confia nele, confia em Deus, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Confia nele para a próxima etapa, para o próximo passo que você tem que dar. Se você está aqui e você diz, André, eu não faço ideia do que você está falando, eu não ando com Deus, Ele está te convidando a começar a andar com Ele. E esse pequeno primeiro passo pode transformar toda a tua história. Se você já está andando com Ele há algum tempo, e você sabe que Ele tem mais para você, que Ele tem um novo desafio, assim como Pedro naquele barco, Jesus fala, vem para cá e tira os pés do barco, você está sendo convidado, mas você está um pouco reticente, eu não sei. Uma decisão de fé pode transformar a sua história completamente. Talvez você esteja tanto tempo caminhando com Jesus, que meio que se acomodou e a sua fé está meio que estacionada. E uma decisão hoje de apenas obedecer o mandamento pode transformar completamente a sua trajetória. Talvez você esteja na posição de ajudar outras pessoas em fé. Eu quero te dizer, Deus tem um lugar ainda mais alto para você, se você apenas crer e confiar nele. Existem um monte de paralelos aqui. Com certeza Jairo tinha ouvido falar de Jesus. Ele vai até a praia receber Jesus. Ele declara a sua fé, assim como aquela mulher, minha filha será salva. A mulher dizia, eu vou ficar curada se eu tocar nas suas vestes. E atente para essa última palavra de Jairo. Ele não expressa um pedido, é uma declaração de fé, e ela viverá. E Jesus responde, eu vou contigo.
quando você faz isso, e tem pessoas que acreditam, mais uma vez, que a nossa fé pode ofender a Deus, porque a gente parece estar querendo mandar nele, vão na minha casa, põe as mãos na minha filha. Jesus poderia ter dito, que negócio é esse, rapaz? Ô Jairo, eu amo muito você, você é um cara legal, mas deixa eu te falar, deixa que eu decido as coisas, afinal de contas, eu é que sou o Jesus aqui, eu é que sou o Filho de Deus, eu que tenho o poder para curar, não é você que fala o que eu tenho que fazer. Então, deixa comigo. É para ir na tua casa? Peraí, deixa eu pensar. Ok, a gente pode impor as mãos. Não, vou fazer uma oração. Jairo, deixa que eu resolvo. Jesus poderia ter falado, né, o tempo todo para ele, Jairo, a maneira como vai acontecer, deixa comigo. Nem isso ele fala. O que a gente não percebe é como Deus ama quando o homem confia nele. Você pode até dizer certas coisas. Existe uma linha tênue entre querer mandar em Deus. Eu entendo que algumas pessoas fiquem incomodadas. A gente não está em posição de dizer para Deus o que ele vai ou não vai fazer. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas quando você anda com ele, você confia nele, e você sabe que ele é teu pai, você pode pedir a ele. Aliás, existe, né, uma certa cobrança na Bíblia que eu acredito que a gente esquece dela, mas que a gente não tem certas coisas porque a gente não pede. Não é doido isso? Você precisando tanto de alguma coisa e você não tem porque não pede. Mas se você reconhece que ele é teu pai, que ele te ama, ele te dá essa liberdade. Vem na minha casa. Tem um homem daqui a pouco que vai mudar os planos de Jesus, o centurião, você lembra dele? O centurião não pede que Jesus vá na sua casa. Jesus se oferece, eu vou. Ele fala, não precisa. O quê? Esse cara, ele é o único, eu acho que na face da terra, que vai pedir para Jesus não ir na casa dele. E tem que ter muita coragem e tem que ter muito entendimento para fazer isso. Ele fala assim, não precisa da minha casa. Para o meu servo, você é bem-vindo, Jesus, para ir na minha casa, vou arrumar tudo bonitinho, a gente toma um café. Mas para o meu servo ser curado, você não precisa estar lá presencialmente. Pode ser pelo Zoom. Pode ser pelo Google Meet, né? Não precisa ser virtual. Pode ser simplesmente no campo espiritual. Jesus, eu entendo de autoridade, tem gente abaixo, tem gente acima, tem gente que eu represento, Roma, e tem gente que me obedece por causa de quem eu represento, da mesma maneira. Eu acho que você representa alguém muito grande. E se você mandar com uma palavra, meu servo será curado. E essa é uma das únicas vezes na palavra de Deus toda, no registro da palavra de Deus, que você vai ver Jesus ficando impressionado. O que impressiona Jesus é fé, ou falta de fé. São as únicas coisas que impressionam ele. Em Marcos, no capítulo 6, a Bíblia diz que ficou admirado. Jesus ficou admirado da falta de fé das pessoas. E não pôde fazer ali. Olha que interessante a ligação. Ele não pôde fazer ali, senão poucos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Depois você pode ler Marcos capítulo 6, verso 6. Jesus não pôde. Quer dizer que a incredulidade das pessoas é que manda no final? Quer dizer que ele não pode chegar e falar assim, não quero saber se vocês creem ou não creem, eu vou fazer. Não. Jesus vai respeitar a sua confiança, o nível de confiança. Eu não sei quantas dezenas de vezes, ou talvez no seu ministério, centenas de vezes que ele falou, seja feito conforme a sua fé. E se a sua fé só vai até aqui, vai ser feito aqui. Vai ser feito conforme a sua fé. Se a sua fé vai até aqui, eu não vou conseguir fazer mais do que aqui. Jesus, você é todo poderoso. Mas vai ser feito conforme a sua capacidade de confiar em mim. Se a tua fé vai lá no teto, se segura. Se você confia em Deus desse jeito, não tem limite porque Ele não vai fazer na sua vida, o que Ele pode fazer na sua vida. Jesus não impede Jairo dizendo, não Jairo, deixa eu fazer do meu jeito. Jesus simplesmente vai com ele. Eu queria lembrar você que essas passagens nos dizem que não tem complicação nesse negócio. É fácil pedir alguma coisa a Deus e Ele ouvir e atender. É uma pena que a gente tenha construído tanta coisa por trás disso. Não era nem um pouco difícil pedir para Jesus realizar alguma coisa. Era extremamente fácil receber dele.
E eu acho que hoje, se ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, da mesma maneira acontece. Mas Jairo vai agora caminhar com Jesus e ele vai ter que exercer uma grande paciência para receber esse milagre. Porque no meio do caminho, essa mulher, de repente, toca em Jesus, Jesus para. Se você está com a sua filha quase morrendo em casa, Jesus para. Você quer saber o que houve? Por que parou? Jesus, posso ajudar alguma coisa? Você quer uma água? Vamos continuar seguindo? Minha filha está ali a 2 quarteirões, vamos embora. Não, peraí. O que houve, Jesus? Alguém me tocou. E a Bíblia diz que ninguém fala nada. E a Bíblia diz que Jesus insiste. Quem tocou? Eu acho que nessa hora Jairo perdeu a paciência e falou: gente, quem tocou? Quem foi que tocou em Jesus, por favor? Se denuncie agora. Jesus, foi eu que toquei. Não. Mas vamos continuar essa caminhada. Até que a mulher fala tudo, e eu não sei quanto tempo ela demorou para falar tudo que ela tinha para falar. Mas a situação era emergencial, o tempo era muito precioso, a natureza daquela situação era crítica, e ainda assim, Jesus permite uma interrupção. Jesus não tem problema de parar um pouquinho, ouvir alguém, e dizer para alguém, talvez com um sorrisão no rosto, em pausas muito grandes: filha, a tua fé, e Jairo, fala Jesus, te salvou. Pode ir em paz, fica livre do seu mal. E a história parece que acabou aí, mas fica muito pior agora, quando Jairo recebe a pior notícia. Marcos capítulo 5, verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu tenho filhos, eu acho que alguns de vocês também. Eu não consigo pensar em nada pior que alguém pode ouvir na sua vida. Mas chegam essas pessoas e dizem: sua filha morreu. Ele estava na expectativa de que isso poderia acontecer, ela estava muito doente, minha filha está à morte, Jesus. Mas agora a expectativa mudou, porque Jesus está indo na sua casa, ele está confiando, ele está acreditando, mas com certeza algo briga dentro dele, os seus pensamentos estão sendo atacados, por quem sabe não vai ter dado tempo, talvez não funcione, não tenha jeito, e chega a pior notícia para a sua imensa decepção, para a maior dor que um homem pode sentir na sua vida: sua filha morreu. E esses homens acrescentam algo: não precisa mais de Jesus. Que Jesus, se ele pudesse fazer alguma coisa, agora não pode mais. Se Jesus tinha algum poder de curar, passou da hora, ela morreu, não tem mais o que ele possa fazer. Eu amo o versículo 36, é um dos mais maravilhosos: não fazendo caso do que eles disseram. Essa é uma das passagens que Jesus ensina sem falar muito. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais deveria imitar Jesus, uma delas, porque nós ouvimos muitas vozes, e deixa eu te falar, a nossa tendência é fazer caso de todas elas, a nossa tendência é acreditar, e muitas vezes ser influenciado por praticamente tudo que a gente ouve, não fazendo caso do que eles disseram. Como assim? O que eles estão dizendo é um fato, a menina morreu. Jesus fala: Jairo, ele fala algo para Jairo, ele não dá atenção àquela voz. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Diga comigo: não tenha medo, tão somente creia. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar, Jesus lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E nesse momento Jairo tem um flashback na sua mente. Ele lembra de talvez 1 hora ou 2 horas ou alguns minutos atrás, quando ele estava recebendo Jesus na praia. Ele fala: minha filha está à morte, está quase morrendo.
E ele olha para sua filha deitada, pálida na sua cama, já fria. Ele fala: vem na minha casa, impõe as mãos sobre ela. Jairo está lembrando o que Jesus falou, e agora está acontecendo exatamente, não o que Jesus planejou, mas o que ele, Jairo, disse. Vem na minha casa. Ele foi, toca nela, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Mas ela está morta. Será? Se ele estava, não está mais. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aleluia, glória a Deus. Quando Jairo recebe a notícia da morte da sua filha, Jesus imediatamente quer trazer Jairo de volta para a posição original. Não temas, crê somente. Eu queria lembrar você, a gente já falou tanto isso aqui na igreja, mas acho que a gente nunca vai poder parar de falar, que são esses momentos que vão determinar a próxima página, a próxima etapa da sua vida. Jairo poderia ter uma história, um final diferente, se ele dissesse: Jesus, não dá, eu vou ter que ficar com medo, eu vou ter que agora chorar, eu vou ter que agora escolher como é que vai ser o funeral da minha filha, eu vou ter que planejar como é que eu vou viver a partir de agora com essa dor. Ou Jairo poderia dizer: ok, eu comecei crendo, eu vou continuar crendo. Eu comecei acreditando, eu vou ficar acreditando até o final. Mesmo quando parece que nem dá mais para acreditar, eu vou continuar confiando. E ele acreditou. E ele confiou. E Jesus entra no quarto de uma menina que está morta. E mais uma vez ele usa a expressão: está só dormindo. Igual ele falou de Jairo, lembra? Jairo já estava 4 dias, ela estava alguns minutos morta, algumas horas talvez. Eu falei: Jairo, Lázaro, né? Lázaro está 4 dias. Ele fala: está só dormindo. Mas é uma expressão que Jesus usa para dizer que pode ser despertado. Mais tarde vai ser usada a meu e a teu respeito. Quando Paulo escreve para a igreja dos Tessalonicenses, ele fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, falando sobre todo mundo que morreu, mas morreu em Cristo Jesus. Por que dormem? Porque não é morte. Jesus está em você, você já passou da morte para a vida. Morte não tem mais como segurar você. Não segurou Jesus naquele sepulcro, ele se levantou. Ninguém mais pode segurar o que ele fez por mim e por você. Mas está dormindo. E era um exemplo de algo que Jesus estaria fazendo comigo e com você. É uma esperança que você pode carregar a sua vida inteira, de que em Cristo você já passou da morte para a vida. Ele toma a menina pelas mãos, dá uma ordem, e a vida vem para o corpo dela. Ela volta a viver. Mais uma vez, você crê que isso aconteceu? O que acontece nessas 2 histórias, as outras 2 a gente deixa para outro dia. Eu vou falar para você do centurião e do cego Bartimeu. Nesses 2 momentos onde também uma mudança brusca, completa acontece. Eu acredito que Deus, Ele ama fazer isso. Ele ama transformar a sua vida completamente. A gente só precisa entender qual é o processo. No caso dessas 2 histórias, o processo fica bem claro. A gente ouve primeiro. E se você ignorar essa parte, não adianta tentar ir para a segunda. Não, eu vou confessar a palavra de Deus, eu vou acreditar, Não, você só vai acreditar se você ouvir. O que tem de crente que está tentando declarar a palavra de Deus, mas ela não é viva no coração. Não, eu acredito e fala beça, mas não tem verdade dentro. Por quê? Porque não ouviu, não se deu o tempo necessário para ouvir e meditar e deixar que aquela verdade não ficasse apenas na cabeça, mas viesse para o coração. Fala para alguém que está do seu lado: ouvir é fundamental. Não é só isso, tá? Você pode ouvir e não acontecer nada. Por isso que Tiago vai dizer: ouça e pratique. Se só está ouvindo, você está só se enganando. Mas é a primeira parte. Depois eles disseram alguma coisa. Depois eles pegaram o que eles ouviram, deixaram o seu coração declarar:
pela sua boca, eles começaram a manifestar fé. Se eu tocar, eu vou ser curado. Se você vier lá em casa e impuser as mãos sobre minha filha, ela será salva. E eu acho que enquanto você vai falando isso, algo vai acontecendo dentro de você. Eu sei porque já aconteceu comigo, mais de uma vez. Eu sei que já aconteceu com alguns de vocês. Algo que você abre a sua boca e declara sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre as suas finanças, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre a sua família, que começa a mudar. Ah, pastor, você está pregando palavras mágicas, pensamento positivo. Talvez, com base no que Jesus diz, você pode interpretar dessa maneira, mas Ele vai nos ensinar que o que sai pela sua boca pode produzir vida, e também pode produzir morte. Provérbios capítulo 18, verso 20 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Interessante. Que a bem a utiliza, come do seu fruto. Vai experimentar o resultado de ter aberto a boca para formar um ambiente que Deus pode trabalhar, ou vai formar um ambiente que Deus não pode trabalhar. Depois eles fizeram alguma coisa. Depois Jairo foi lá na praia, pegou Jesus e levou na casa dele. Depois essa mulher enfrentou tudo que tinha que enfrentar e tocou nas vestes de Jesus. Então, primeiro ouvir, diga ouvir. Segundo, a primeira coisa que você faz com a sua fé é declarar. Diga declarar ou confessar. E a terceira é algo prático, algo que revela que você realmente crê. E para cada um de nós pode ser diferente. Para alguns de nós, talvez seja algo que a gente está fazendo de tudo para nunca precisar fazer. Pedir perdão a alguém, perdoar alguém, dar um presente para alguém que não merece, dar um dízimo, coisa que tem dificuldade de acreditar, tem dificuldade de confiar. Talvez seja no campo relacional, talvez seja no campo financeiro, talvez seja na sua saúde. Deus já te disse alguma coisa. Na última passagem que a gente leria hoje, Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu faça? Olha a natureza dele. Se fosse hoje, eu acho que ele não diria. Talvez apenas para te provar, ele diria: o que você quer que eu faça? E antes de você responder, ele diria: eu já fiz, está consumado. A obra já está totalmente realizada na cruz do Calvário. Que tal você acessar aquilo que já está consumado pela sua fé? A fé acessa a obra consumada de Cristo Jesus. Se você crê e confiar nele. Quando eu digo crer e confiar, porque é começar crendo e continuar crendo. Você vai experimentar os milagres como esse e outros que alguns de vocês já experimentaram e podem experimentar outra vez. Nossa fé precisa ser realimentada. O que serviu para você ontem precisa ser renovado hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?